Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, de introdução aqui do canal da Jurassic Machines. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, o pessoal me conhece, meu apelido é Hades. Eu sou médico cardiologista e sou mecânico amador. Eu faço reforma de Harley antiga como hobby há mais de 20 anos. Já fiz algumas motos aí, mais de 10 restaurações completas nesse período, motos funcionais, então são restaurações, restaurações ou reformas, vou discutir isso um pouco mais para frente, cujo intuito é que sejam motos funcionais, não são motos para exposição, apesar de que o resultado final acaba ficando satisfatório e participam de exposições, mas o intuito é que sejam motos funcionais e confiáveis, motos que tenham condições de estrada. O foco é basicamente mecânica, né? Faço a parte de estética, mas o meu foco e meu gosto é a mecânica, né? Então estou fazendo essa migração das outras plataformas aqui para o YouTube, e o intuito do canal é discutir um pouco sobre reforma e restauração. Meu foco vai ser, logicamente, sobre motos da Harley Davidson, que é o que eu tenho mais expertise, mas muita coisa pode ser transposta para as outras motos, para outros modelos e até mesmo para carros, né? Porque restauração e como mexer com essa parte de veículos antigos aqui no Brasil, né? Então, a primeira coisa aqui que eu queria abordar nesse primeiro vídeo aqui que muita gente me manda mensagem falando que está querendo, estou querendo reformar uma moto, e o que você sugere, aonde eu acho a moto, que moto eu reformo. Então, tentar colocar aqui o meu ponto de vista. Como eu sempre digo, não necessariamente é o certo, é simplesmente o meu ponto de vista, da mesma forma que as reformas, também não necessariamente a forma que é feita é a forma certa, mas é a forma que eu faço. Uma brincadeira que eu digo é que existem 3 formas de fazer as coisas, né? A forma certa, a forma errada e a minha forma. Só que a minha forma ela é igual à errada, só que muito mais rápida. Então, brincadeiras à parte, então eu vou começar primeiro para falar entre essa decisão de reformar uma moto. Atualmente a pessoa, quando ela assiste canais como esse, pretendo que um dia seja no canal de YouTube, onde mostram as reformas, vê programas de TV, um Discovery Turbo, e vê relatos, e tudo parece muito fácil. Então, antes de mais nada, esclarecer, não é fácil, não é. É trabalhoso, é demorado, tem custo, dá vontade de largar no meio do caminho, tem arrependimento, tem um pouco de tudo. Antes de mais nada, explicar que o que eu vou falar aqui é o do yourself, quer dizer, faça você mesmo. A reforma, de forma assim, você fazer a sua própria reforma. Não vou discutir entregar para terceiros ou uma oficina de reforma ou a um mecânico, porque aí sai completamente do escopo aqui do canal e eu nem tenho experiência para falar como proceder nesses casos. Então, uma coisa, primeira coisa, quando se vai fazer uma reforma, está nessa questão da decisão de reformar, né? Antes de mais nada, você precisa saber se você está pronto para uma reforma. E pronto, o que é? Se você tem tempo, né? Uma disponibilidade de tempo que você vai gastar, logicamente você não precisa, você consegue fazer isso nas suas horas vagas, mas você tem que ter horas vagas e está disposto a gastá-la em cima dessas motos. Então, isso que eu vou falar parece óbvio, mas às vezes a pessoa tá numa vida corrida, sem tempo para nada, e fala, vou fazer uma reforma para desestressar. E não tem tempo para se dedicar a essa reforma, não vai ver ela fluir, ela evoluir, e vai funcionar como mais uma fonte de estresse. E o objetivo não é esse, porque se for uma fonte de estresse, você vai abandonar esse projeto no meio do caminho. Então, antes de mais nada, você tem uma disponibilidade de tempo para isso. Outra coisa, tem que ter uma disponibilidade de numerário, então tem custo. Não dá pra gente ser demagogo e falar que dá para fazer sem gastar, ou gastando pouco você logicamente consegue gastar
menos do que você gastaria terceirizando tudo, porque a mão de obra é o seu custo de mão de obra. Mas ninguém, pelo menos amador que eu conheço, é autossuficiente ao ponto de não precisar de serviços de terceiro. Então, para quem como eu, que não faz pintura, você vai precisar pagar pela parte de pintura, precisa fazer um jato de areia. No caso aqui eu tenho uma máquina de jato de areia, mas é uma cabine pequena, então peças pequenas eu consigo resolver, mas um quadro, uma frente, não cabe, eu preciso terceirizar, preciso pagar por um jato de areia, alguma coisa de pintura eletrostática, seja cromo, retífica, serviço de fresa, torno. Então muita coisa você vai precisar terceirizar, partindo-se do princípio que você está começando, que ainda não tem um ferramental e nem sequer a experiência e expertise, porque tudo isso que eu falei requer também um tempo de curva de aprendizado. Ah, eu quero também aprender a pintar. Vai gastar um tempo para conseguir pintar de uma forma mediana, porque para pintar bem você vai precisar de muito tempo, né? Aí só quem se dedica a isso ou alguém que realmente tenha um dom natural para pintura, que não é o meu caso. Então tem que saber que vai ter um custo. Então, se você não tem também alguma reserva ou esteja disposto a gastar nisso, também não adianta começar. Porque além de gastar o que você não tem, vai perder dinheiro. Porque vai colocar dinheiro, vai abandonar no meio do projeto, vai acabar vendendo isso ou abandonando e perdendo dinheiro. Então, não tem jeito. Precisa ter algum gasto. A vantagem de se fazer por si só é que você pode conseguir fazer esse gasto de forma lenta. Então, dependendo do que você tem de sobra, olha, esse mês eu vou comprar uns pneus, eu vou fazer a pintura do quadro, vou mandar fazer o alinhamento do quadro, aí para um pouco o projeto, quando tem um pouco mais de condição faz uma outra coisa a mais, mas vai ter um gasto. Você vai ter organizar o seu cronograma conforme as entradas. Uma coisa que eu faço e que eu oriento todo mundo a fazer para não ter problemas, eu falo, numa reforma eu gasto o dinheiro do uísque, nunca o dinheiro do leite. Então, se tem alguma sobra, tudo bem, eu gasto. Se não tem sobra, eu não gasto. Eu simplesmente paro a reforma até ter. Então, não acho que não vale a pena começar sem ter nenhuma condição de gasto, ou acreditando que não vai gastar, ou sair gastando o que não tem. Quer dizer, não tem menor cabimento alguém fazer um empréstimo para gastar numa reforma, num luxo. Então, pelo menos, a meu ver, não tem. Então, você tem que ter essa questão do tempo, tem que ter a questão do gasto. Isso não pode ser uma fonte de atrito familiar para quem aí tem companheiro ou companheira e essa pessoa ou a família é contra essa ideia, você já começa perdendo, né? Porque imagina você querendo gastar aquele seu pouco tempo que você tem livre, o dinheiro que você tinha ali, uma sobrinha gastando numa reforma, e o pessoal no seu entorno completamente contra isso. Então isso também é a mesma coisa, em vez de deixar ser uma fonte de prazer, pode acabar se tornando uma fonte de estresse, que eu acho que não é o intuito de nenhuma reforma. Uma outra coisa, que talvez eu tenha colocado fora de sequência e seja o item mais importante, é paciência. E paciência não é pouca paciência, é muita paciência. Eu sempre repito que eu tenho um mantra que é paciência, paciência, paciência. A coisa é lenta, é demorada, a menos, logicamente, que tenha um orçamento irrestrito, aí você consegue andar com a coisa rápida. Se você tiver muito tempo sobrando, muito dinheiro sobrando, você consegue fazer a coisa muito rápida. Mas eu calculo sempre uma média de 2 anos para fazer uma moto. Isso porque eu já tenho uma expertise, já tenho uma rede de apoio de profissionais terceirizados que eu trabalho há muito tempo. Então, mas mesmo assim vão 2 anos, porque eu tenho que trabalhar no tempo livre, tenho que gastar conforme vai tendo condições, então não dá para fazer. Então você tem que ter muita paciência. Se a pessoa é ansiosa
e acha que vai resolver rápido, porque a gente tem uma ilusão de olhar uma sucata de moto ou uma moto para reformar e achar que aquilo, ah não, é rápido. Sempre tem alguém que fala, não, isso é rapidinho, 3 meses você resolve isso, em 6 meses você faz. Por isso que eu recomendo que nunca se coloque prazo. Evita colocar prazo, porque você evita se decepcionar. Não coloca nenhum prazo e simplesmente vai fazendo e vai aproveitando cada fase da reforma. Não foca no objetivo final da moto pronta, porque esse é um objetivo muito longe, né? E se você ficar esperando esse objetivo final para ter esse retorno, a alegria, tudo só quando a moto estiver pronta, é muito esforço, é muito tempo para uma alegria, um retorno só lá na frente. Então eu sempre encaro uma reforma como inúmeras mini reformas. Então isso faz com que a moto no final fique muito melhor e você vai tendo esse retorno, esse prazer a cada etapa. Então, por exemplo, vou reformar agora o cubo dianteiro com freio. Então você para, foca naquele cubo, esquece o resto e vai fazer o cubo, aquela reforma daquele cubo. Aí vai tornear a pecinha, vai fazer o espaçador, vai fazer a montagem. Quando você termina, aquela peça está pronta, fala, poxa vida, como ficou bom isso aqui, como ficou funcional, como ficou legal. Então você já tem aquele retorno, aquele prazer de ter terminado aquela peça. Então eu fiz uma reforma do cubo. Então eu não estou preocupado com a reforma da moto. Meu objetivo era fazer a reforma daquela peça. Então a conclusão daquela peça já é uma vitória. Então ter essa visão de olhar a moto como inúmeras mini reformas, pelo menos para mim, logicamente tudo que eu falo aqui é o meu ponto de vista, a mim ajuda muito, porque eu estou sempre me sentindo, recebendo de volta alguma coisa, pô, consegui, concluí, terminei e vou para outra fase. Tem períodos que as coisas começam a dar errado, você vai mexer num bloco de motor, quebra um parafuso dentro do bloco, que você vai precisar de um torneiro, vai precisar retirar, ou vai precisar desmontar uma peça que já estava quase pronta para levar num torneiro, para refazer uma rosca. Então tem época que começam as coisas a dar meio erradas, né? Nesses períodos eu abandono, simplesmente paro de mexer, uma semana, 2 semanas, largo aquele período que você fala, nunca mais encosto nisso na minha vida, é o período de arrependimento. Aí deixa passar, a coisa vai acalmando, uma hora você vai lá, e é curioso, porque ao menos comigo, às vezes eu fico tentando, insistindo numa peça que eu não consigo resolver, eu canso, largo aquilo, e a hora que eu estou tranquilo, eu volto outro dia e resolvo aquilo em 5 minutos. É inacreditável como eu antes estava travado naquilo e de repente você vem tranquilo e sem, sei lá, amarras psicológicas, eu não sei qual que é a análise que a psicologia, a psiquiatria teria que fazer disso, mas você vai lá e a coisa flui muito bem. Por isso que eu digo, paciência, você tem que ter paciência, isso não adianta. Então, precisa ter tempo, precisa ter dinheiro, precisa que isso não lhe cause nenhum atrito familiar e tudo, e também a paciência, isso é muito importante. Aí cai numa outra questão, que o pessoal me fala, pô, tô querendo reformar isso, reformar aquilo, o que eu reformo? Então a escolha do que você vai reformar, eu falo que tem algumas visões assim um pouco distintas, né? Porque às vezes a pessoa vai reformar aquilo que tem um apelo sentimental para ela, poxa. Então tem situações, poxa, essa moto era do meu avô, acabou, não está decidido o que você vai reformar, pô. Você tem uma moto ali que você tem um vínculo afetivo com aquilo, então aí já não entra mais questão econômica, não entra mais nada. Então você vai fazer aquilo, o prazer é reformar aquele veículo que você tem um vínculo afetivo. Então essa decisão tá fácil, né? Mas para quem não tem, né, fala assim, poxa,
que eu vou reformar? Eu costumo pensar o seguinte, falei, você vai colocar dinheiro, então não tem jeito, você vai colocar tempo, você vai colocar energia, então eu não consigo ver isso como um investimento a fundo perdido. Então eu sempre recomendo que você gaste esse tempo, dinheiro, energia em algo que depois valha alguma coisa. Você tem que entender que um exemplo, para cromar o para-choque de um Opala ou de um Camaro de primeira geração, se for levar no cromo é o mesmo preço. Só que você vai ter depois um Camaro custando 10 vezes o valor de um Opala. Apesar que aqui hoje em dia está tudo meio maluco, é capaz de ter Opala aí a preço de Camaro. Mas foi só um exemplo para dizer que essa parte de pintura, de cromo, de torno, o custo é o mesmo, e mesmo o seu tempo de mão de obra é o mesmo para fazer um veículo que vai ter um valor final baixo e de um veículo que tenha um valor final de revenda alto, né? Então, logicamente eu recomendo que, se você não tem um vínculo afetivo, você vai procurar algum veículo, que procure fazer um veículo que no final ele tenha um valor. Até porque senão é desanimador, né? Você coloca um monte de dinheiro, um monte de tempo, um monte de energia e depois de pronto ele vale menos do que você gastou, ou você descobrir que era melhor você ter comprado um pronto que saía mais barato. Ah, mas não é tão divertido. Mas como eu falei, é diferente do que você vai ver no Discovery ou nos canais. Às vezes não é tão divertido. Tem a parte divertida? Tem, mas tem aquela parte que eu falei que dá vontade de jogar tudo fora, de simplesmente desistir. Então isso tudo tem que ser pesado. Então uma recomendação minha é, se não é algo que você tem um vínculo afetivo, seja por ser uma herança ou ter pertencido em algum momento a alguém que você goste, ou um veículo que lhe traga uma lembrança muito grande de infância, adolescência, aquele sonho de adolescência. Ah, quando eu era moleque eu queria ter uma RD 350. Pô, sonho com isso. Uma 350 que eu digo década de 70. Não que as décadas de 90 não sejam legais, mas uma coisa antiga que você vai reformar. Então aí sim, que aí você está fazendo uma coisa de gosto pessoal. Aí tranquilo. Agora, se você quer fazer por fazer, procure fazer algo que realmente tenha um retorno no final, né? Que você não perca, porque isso também ajuda um pouco, anima um pouco mais a terminar. Uma outra questão qual o objetivo que você tem com essa moto depois de pronta? Eu quero uma moto de exposição, eu quero uma moto para viajar, eu quero uma moto para participar de corrida de flat track lá no rodeio, ou eu quero fazer uma moto para participar de corrida de moto antiga lá no pé na tábua, porque isso vai depender da escolha da moto. Ah não, eu vou fazer, eu acompanho o evento Pé na Tábua lá do Thiago Songa, e eu acho sensacional aquelas corridas de motos antigas, eu quero fazer uma moto para participar do evento. Ótimo, aí você também já não teria mais uma questão tão grande em relação a uma documentação da moto. Você pode conseguir uma placa amarela, quer dizer, uma moto que tenha origem, mas você não vai andar com ela na rua. Então, quando você for procurar uma moto, você já fica mais tranquilo em relação a isso. Então, talvez diminua o custo de investimento inicial e aumente talvez a gama de motos à disposição. Da mesma forma que você aí vai procurar uma moto que não necessariamente ela precisa ter todos os detalhes de acabamento. Eu não preciso do paralama original porque eu vou tirar o paralama. Eu não preciso de farol, parte elétrica, porque eu não vou usar na pista. Eu não preciso do velocímetro original. Então isso já muda também que tipo de moto você tem que correr atrás. Vou andar lá no rodeio, quero andar na terra, quero uma Harley antiga para andar na terra, mesma situação. Aí você já não precisa tanto se preocupar com o documento de circulação, com acessórios, com detalhes de acabamento. Então isso já muda o tipo de moto que você vai procurar. Não, eu quero uma moto para exposição, eu quero uma moto perfeita. Então eu recomendo que você procure já de saída
a moto mais completa possível, porque essas peças hoje, peças de acabamento, acessório, peça elétrica, os preços estão inviáveis. Se você pega uma moto muito incompleta, a chance de você completá-la, gastando pouco, é baixíssima. Principalmente em Harley, você tem todas as peças hoje aftermarket, mas hoje em dia, mesmo essas peças paralelas, estão com custo muito alto. As peças originais, então, elas estão absurdamente altas, né? Tem inflação aqui, inflação lá fora, e essa procura toda de peças, a coisa realmente está inviável, então sempre procurar uma moto que esteja o mais completa possível dentro do uso que você pretende dar a ela, né? Porque não adianta você comprar, é um desperdício comprar uma moto super completa para depenar, para participar das provas de corrida. E da mesma forma que uma loucura você comprar uma moto depenada para tentar transformá-la numa moto original, com todos os frisos, os detalhes de acabamento, velocímetro, elétrica e etc. Acaba sendo quase uma missão impossível. E outra recomendação que eu dou quando a pessoa fala, poxa vida, vou reformar, vou atrás de uma moto, né? Eu falo, então primeiro decide qual uso você quer fazer da moto, qual modelo de moto você está procurando, e se você não tem conhecimento na moto, era uma moto, eu lembro voltar a RD 350 lá da infância, eu queria, mas você lembra da moto, mas você não é nenhum especialista em Yamaha, em RD 350, então primeira coisa, procure informação. Porque senão você tem a chance de comprar uma moto toda errada ou cheia de adaptação. Então, primeiro, decidir que modelo você pretende adquirir. Então, escolher o modelo, o modelo ou marca ou período. Aí você vai estudar aquela moto ao máximo, né? Tentar conhecer em riqueza de detalhes. Então, procurar um pouco de literatura. Hoje em dia você acha na internet muita literatura em PDF que você consegue baixar. Uma recomendação que eu dou é sempre procurar os manuais de fábrica, porque tem muita besteira, tem mesmo livro em Harley principalmente, você compra muito livro bacana, fotos lindas, maravilhosas, mas com muito erro de ano a ano, modelo, especificação errada, então é meio complicado que se não for um livro técnico, então eu sempre recomendo procurar manuais da própria moto, você tem manual de mecânico, você tem manual de peças com aquelas vistas explodidas. E aí, primeiro, pesquisar um pouco a moto. Se você for pesquisar por fotos de internet, procurar fotos de época, porque se você for pegar as fotos dos eventos atuais, mesma coisa, tem muita adaptação, muita peça que não é do ano certo, muita coisa que não é exatamente daquela moto, que foi modificada e você acaba achando que aquilo é o certo e não é. Você pode até ter uma moto ou comprar uma moto com os itens errados. O problema não é esse. A questão é que você tem que saber que aqueles itens são errados. E aí é uma decisão sua, se você quer deixar ou não. O problema não é não ser original da moto ou ser original da moto. É a pessoa achar que pagar o preço de que e não ser. Pelo menos, ao meu ver, é essa a questão. Então você tem que procurar o máximo possível conhecer a moto antes de sair atrás. Então, vamos lá. Eu vi que eu tenho as condições todas que eu falei, paciência, 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 um pouco de tempo, a disposição de um investimento em dinheiro, não tem nenhum grande atrito familiar, eu já decidi mais ou menos o modelo, aí eu estudei o modelo, então eu já estou entendendo mais ou menos, eu não vou ser enganado em relação ao modelo, e aí vem a procura, né? Hoje, cada vez mais difícil, as motos estão para fazer, estão rareando um pouco, as que estão por aí às vezes estão em preços abusivos, o pessoal vê o preço de uma moto que foi vendida num leilão lá fora e sem saber que aquela é um modelo específico de um ano tal, foi uma situação que tinham as pessoas ali, e que aquilo não é o valor médio de mercado e tenta vender pelo mesmo preço aqui, isso motos para fazer, então isso é muito complicado. Então, primeiro tem que procurar muito. Infelizmente, aqueles meios que a gente já conhece, hoje em dia com a vantagem
da internet, sites de venda de motos, grupos de discussão de WhatsApp, sempre aparecem algumas motos, o velho Mercado Livre, OLX, com todos aqueles cuidados de comprar veículos nesses locais, né? Então é ficar de olho, em evento, você vai em eventos como, por exemplo, lá no Pé na Tábua, que eu já citei, você tem a feirinha de peças de motos antigas, tem muita moto à venda, então você tem que frequentar esses eventos, conhecer as pessoas, demora. E uma coisa que eu sempre digo é que quem chegou nesse ponto, já sabe mais ou menos o modelo, acaba querendo comprar a primeira moto que aparece, porque ele fica com a sensação que se ele deixar passar aquela, ele nunca mais vai achar outra moto na vida e acaba pagando muito caro ou comprando algo que não é exatamente o que ele quer. Aí entra novamente o que eu falo em relação à paciência. Você tem que ter paciência. Eu já perdi motos que eu me arrependo, mas também tem moto que eu quase comprei e que hoje eu fico feliz da vida de não ter comprado. Então você tem que procurar, falar, não, isso realmente é o que eu quero, isso cabe no meu orçamento, isso vai funcionar muito bem para o intuito que eu vou dar para a moto. Aí sim, aí seja feliz. E uma outra recomendação, comprou, para de olhar preço, para de procurar, porque ao menos comigo funciona assim. Se eu comprei uma moto que eu queria fazer, achei o modelo, comprei a moto, não dá 15 dias, aparece uma outra melhor, mais completa e mais barato. Isso é óbvio. Pelo menos para mim é sempre assim. Eu fico louco da vida, então hoje eu aprendi. Comprei, não quero mais saber. Você viu? Não vi, não quero ver. Tô feliz com essa daqui, prefiro não saber. E aí vou tocar o meu projeto. Outra questão é se você vai modernizar a moto ou não vai modernizar. Vou modernizar, pretendo colocar um carburador mais moderno, ou vou colocar ignição eletrônica, ou vou adaptar um freio mais moderno. Então, se você já pensou, já tomou essas decisões, são coisas que você não vai se preocupar tanto na hora de comprar moto. Então, poxa vida, se eu pretendo usar um carburador moderno, vou passar para 12 volts, não vou usar platinado, vou passar para ignição, quero fazer uns upgrades na moto. Então, coisas que quando você for procurar, se ela não tiver, também não vai lhe fazer falta. Então cai naquela situação de que você tem que procurar algo que realmente se encaixe no seu intuito, no que você quer fazer, né? Então, e tomar muito cuidado com essas questões de modelos que estão na moda, né? Ouvir dos outros, porque essa é a melhor moto, é o que os outros, é o ícone. Você tem que ver algo que lhe sirva, algo que lhe apeteça. Nesse universo de Harley, por exemplo, antiga, tem vários modelos de motor, alguns icônicos que o pessoal é apaixonado e etc. E eu gosto de um modelo específico, que é o Flathead, depois eu vou fazer a explicação em relação a isso, que é um modelo mais simples, durante muito tempo sempre foi considerado uma linha inferior, e eu sou simplesmente apaixonado em Flathead, eu adoro essa moto, não troco uma Flathead, logicamente por questões econômicas é diferente, mas por gosto e prazer, e eu não troco uma Flathead por nenhum outro tipo de modelo de motor de Harley, mas é um gosto pessoal, é uma paixão minha, porque é uma mecânica muito simples, muito confiável, é um motor de baixa taxa de compressão, então ele é macio para rodar, na minha tocada eu gosto de andar na boa, não sou um cara de acelerar, então ele é um motor muito confortável para andar em baixa, como a taxa de compressão dele é baixa, para ligar ele é mais tranquilo. Então, poxa, é uma moto que eu tenho muito mais prazer de rodar do que com as OHV, com Shovel, Panhead, que eu acho mais ásperas, mas é uma questão de gosto pessoal. E até mesmo esteticamente, eu acho lindo aquilo. Então, precisa tomar cuidado, porque às vezes você você tem um gosto e as pessoas, mas então por que você não pega aquilo? Por que você não vai falar? Você tem que seguir o seu gosto. Não se deixe influenciar por terceiros. Mas, é o que eu falei, tomando aquele cuidado também
para não jogar pérola aos porcos, né? Não enfiar dinheiro bom num negócio que no final não vai valer a pena. Um dos poucos arrependimentos, de certa forma, que eu tenho foi uma Airmac Motovi que eu fiz aqui, porque a moto ficou linda, demais, mas é uma moto que agora o valor final dela é menor do que o que eu gastei. Então, uma moto que veio, eu peguei, reformei, tive prazer durante a reforma, gostei, mas eu não faria novamente, porque, falei, é um erro de projeto. Então, pelo tipo de reforma que eu fiz, acabei investindo muito mais do que deveria, mas eu queria fazer bem feito, fiz bem feito, ficou sensacional, mas com certeza hoje o valor de revenda dela é menor do que o investimento que eu fiz. Tá joia? Então, é o meu ponto de vista em relação a essa questão da escolha do que fazer. Depois eu vou falar um pouco do que eu acho que é a diferença entre reforma e restauração, e veículo de placa de coleção, a antiga placa preta, que voltou a ser placa preta, e alguns outros detalhes, e depois eu vou passar a falar, como eu falei, o foco meu aqui é falar de Harley antiga, aí eu vou passar para a parte, digamos, mais técnica, começar com a diferenciação entre motores, os modelos, depois falar um pouco sobre as diferenças das partes, por exemplo, das frentes Springer, ano a ano, frente hidráulica, a diferença de tanque, de motor, diferença de câmbio, identificação de modelos, e depois eu passo para a parte de reforma o câmbio, como reformar o câmbio, como fazer um motor, como fazer as partes, como eu vinha fazendo nas outras mídias. Tá joia? Então, pelo que eu vi, se gostou, é aquela história, deixa um like, recomenda para os amigos, isso aqui está só começando, não sei se vai dar certo, é uma novidade para mim, vamos ver o que acontece. Tá joia? Quem ficou até o fim aí, obrigado pela paciência, e se concorda, se discorda, deixa um comentário, dá uma opinião.